Boa noite, eu sou a Franciele e estou aqui junto com os professores Ricardo e Cleijon para realizarmos a atividade 3 da semana 3 da disciplina Seminários de Educação Física no Ensino Médio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Franciele. Boa noite, Clay. Boa noite. Acho que a gente tinha um roteiro de perguntas, né, a serem respondidas, mas acho que a gente pode iniciar fazendo um apanhado, né, pelo menos do que a gente entende sobre a BNCC, né, sobre nosso pensamento geral sobre a Base Nacional Comum Curricular, né, que foi uma proposta, né, de direcionamento curricular que iniciou ali no ano de 2018, né, com o objetivo de dar um referencial, né, comum para as escolas, dando clara flexibilidade, né, para cada escola criar o seu currículo, mas podendo dizer assim que tem que ter um norte comum, né, para que o ensino fique democratizado, né, democrático, melhor dizendo. E eu lembro que no ano de 2016, numa antiga escola que eu trabalhava, a gente participou de alguma forma na elaboração. Eu não sei se as nossas opiniões foram usadas, né, mas eu lembro que a coordenadora pedagógica reuniu a gente, né, explicou o que estava vindo, né, falou os objetivos da Base Nacional Comum Curricular, e eu lembro que cada professor, no caso ali, né, de cada área, contribuiu de alguma forma. Eu lembro que eu dei contribuições, né, eu falei muito sobre a questão da educação física ter carência dessa, de um currículo de fato, né, que era uma coisa meio solta. Cada professor trabalhava de uma forma, cada currículo estadual, municipal vinha de um jeito, então, de fato, uma base comum seria interessante. E eu coloquei minhas contribuições lá. Não sei se usaram, mas ela de fato hoje existe, né? Ela está aí, está montada, está na terceira versão. É uma versão que tem críticas, tem as pessoas que elogiam também, né? E eu ainda estou naquela de analisar com calma, né? Não defendendo, mas também não vou fazer uma crítica severa a ela. Eu acho que muita coisa tem que ser ainda reformulada. Na minha realidade, lá na minha escola, nós, professores de educação física, nós somos um grupo unido, um grupo que produz muito, mas, sendo sincero, em relação à BNCC especificamente, a gente ainda não parou para se referenciar nela. O que a gente faz é usar o currículo estadual, né, da rede estadual do Rio de Janeiro, que tem uma parte da BNCC, né? A gente também se baseia na reforma do ensino médio, né? Porque, querendo ou não, a BNCC está interligada à reforma do ensino médio, né? Mas a gente ainda carece de estar referenciado nela, né? Mas ainda assim, o que eu posso dizer é que, por exemplo, né, a BNCC fala muito lá da parte da cultura corporal, né? De você não mais ver educação física como rendimento, né? Como o foco no esporte, e sim de forma mais abrangente, né? Vendo jogos, brincadeiras, lutas, danças, toda essa parte cultural. Pelo menos nisso, apesar de, como eu falei, a gente não se referenciar 100% nela nos nossos planejamentos, a gente tem essa forma de trabalho que, de alguma forma, está ligada a isso, né? A gente segue também, como eu falei, né, da reforma do ensino médio que está ligada à BNCC, o itinerário do esporte, né? Então, a minha escola, na rede, ela foi a primeira escola a ter o itinerário esportivo, né? Então, a gente é considerada uma escola vocacionada ao esporte. Mas a gente vê o esporte não como formação de atleta, como desempenho, não. A gente vê o esporte para a formação cidadã, que também está ligado ao que preconiza a BNCC nessa área de esporte, né? Então, assim, eu acho que o que falta é a divulgação, né? Talvez os professores investir em formação continuada, como a gente está fazendo, né? Que acho que só dessa forma que a BNCC, apesar de estar bonita lá no papel, ela tem que chegar aos professores. E acho que isso que falta acontecer ainda, tá? Perfeito, Ricardo. É, A BNCC do ensino médio, ela é vista como um processo que traz dificuldades,
mas também ela traz oportunidades. A gente sente uma certa insegurança para aplicar as mudanças sem perder a essência da área. Porém, a gente reconhece que a BNCC ela valoriza a formação integral e temas importantes da cultura corporal. Mas tudo isso ela só funciona bem quando há um apoio da escola, tempo para planejamento e formação continuada, como você falou aí, Ricardo. E, no geral, a gente entende que o seu papel é ligar as práticas corporais ao cotidiano dos jovens, apesar dos limites, né, que a gente sabe que a gente enfrenta aí na escola, né? Verdade. Muito bem colocado, né? Que a BNCC, né, ela trouxe tanto avanços como também, né, trouxe, né, desafios, né? Avanços por considerar, né, deixar lá, garantir a educação física, né, como componente curricular, né? Ainda depois de tantos, né, que se passa na nossa área, tantos desafios, né, para ter aí essa garantia da disciplina de educação física, né? Ter uma valorização, né, também dentro da escola. Então, isso é um avanço, né? Considerar, né, que a BNCC garantiu, né, a educação física, né, como componente curricular. E ela vem tratando, né, ela vem abarcando uma educação física mais crítica, né, como vocês falaram, não só, né, na prática lá, mas também, né, uma educação física trazendo, né, a parte mais crítica, né, levando os alunos, né, à reflexão, né, a gente possa, nas nossas aulas, levar os alunos à reflexão crítica, né, e aí ela considera também, né, o contexto, né, dos estudantes, né, e as necessidades, né, da comunidade escolar, e aí cada governo, né, vai fazer os seus currículos, né, abarcando essas questões aí. E aí traz essa questão de protagonismo, né, e aqui no nosso estado, aqui no meu estado, aqui no Espírito Santo, é muito trabalhada essa questão, né, de protagonismo, autonomia. Então, aqui a gente tem até a questão de jovens protagonistas, né, e aí vem atrelado, né, a essas questões da BNCC, né, trazendo, né, o protagonismo, a autonomia juvenil. A BNCC está voltada, né, para essa perspectiva mais cultural, né, que é balizadora, né, do ensino das práticas corporais e traz, né, esses princípios, né, de pedagógicos também como inclusão, diversidade. Aí vem tratando essas questões que aí os nossos currículos também do Estado, pelo menos aqui do Espírito Santo, né, já abarca também essas questões, alinhadas, né, com a BNCC. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Em relação ao que eu falei, na minha realidade escolar lá, a, apesar de nós produzirmos muito, né, ser uma equipe unida, eu e os colegas ainda não utilizamos a BNCC como norte curricular. Vocês, na escola de vocês, costumam se reunir e discutir a BNCC, se balizar nela, ou ainda não está na realidade de vocês isso? Na minha escola, Ricardo, a gente teve